Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com você? Eu estou bem, graças a Deus, né? Cada dia melhor, me esforçando, né? E Deus tem me ajudado. Como você está? Está se aproximando do fim de semana? Tem preparado algo especial para fazer? Convide toda a família, almocem junto no final de semana. Converse com os seus idosos, né? Eles têm muita sabedoria a te ensinar, amém? E se você já é idoso, assim como eu, você também pode reunir toda a família, né? E contar histórias do passado, né? Reviver momentos bons, é muito bonito, é muito agradável, né? Meus amores, a palavra de hoje, ela está sensacional. É algo para se pensar bastante. Está em 1 Timóteo 6:12 e diz assim, um trechinho. Trava a luta excelente da fé. Então, quando você travar as suas lutas, utilize a fé, né? Sempre coloque Deus à frente, Deus a par das tuas preocupações, dos seus problemas, né? De tudo. Então, que o Senhor venha abençoar a todos, né? Nos dando uma boa consciência através da fé. E vamos lá, a nossa palavra de hoje. Gente, parece que tá aumentando, né? Mas tá bom. Deus sabe todas as coisas, Ele sabe o que Ele quer falar para nós hoje. E essa mensagem de hoje vai especialmente para você. E ela diz assim, ó, o seguinte. Ela está em Naum 1:7. Naum 1:7. E vai dizer o seguinte. O Senhor é bom, um refúgio em tempo de angústia. Ele protege os que nele confiam. Então, olha a promessa de Deus para nós hoje, né? Primeiramente, que Ele é bom. Segundo, Ele é um refúgio no tempo da angústia. Então, tá angustiado, tá sobrecarregado, né? Ele é um refúgio. Refugie-se no Senhor, né? E olha que importante. Para finalizar, ele vai dizer, Ele protege os que nele confiam. Você confia em Deus? Confia plenamente? Então não se preocupe, porque Ele te protegerá. Eu confio e creio também que Ele me protegerá, assim como está protegendo você. Que palavra maravilhosa, né? Vamos refugiar na presença do nosso Deus, né? Porque Ele tem cuidado de nós, né? Ele cuida daqueles que confiam, daqueles que amam a Ele. E nós confiamos e amamos, né? Bora tomar uma aguinha, a boca fica seca, porque vai falando muito. Pensa numa pessoa que gosta de falar, sou eu. Mas vamos ao nosso texto principal novamente, que está em 1 Timóteo 6:12. Trava a luta excelente da fé. Então vamos ver o que vai dizer sobre isso. E diz assim: dar prioridade a alvos que honram a Deus é a maneira mais sábia de agir, mas certamente não é a mais fácil. Então, a melhor maneira de agir é honrar a Deus, mas só que honrar a Deus é a maneira mais difícil. Ela não é fácil, não. Por exemplo, vamos ver aqui, ó. Quando se trata de escolher uma carreira, por exemplo, você talvez enfrenta muita pressão dos parentes, colegas e professores bem intencionados, que acreditam que a educação superior e uma carreira
lucrativas são um segredo para o verdadeiro sucesso e felicidade. Gente, às vezes, né, eu falo pro meu esposo, olha, se a gente tiver um filho, ele vai ser médico, ele vai ser advogado, né? Ele vai ser isso, ele vai ser aquilo, ele vai estudar em escola particular, eu vou fazer reforço com ele em casa, né? Então a gente tem essa imaginação, né? Acredito que ele também tem os desejos, né, para o nosso filho que Deus vai nos enviar, eu creio. Se você crer que Deus vai me dar um filho, digite amém aí, né? E confirma essa bênção, essa profecia na minha vida. Então a gente costuma a querer tomar decisões pelos nossos filhos, sobrinhos, né? Irmãos, toda a família. Olha, você precisa fazer um curso superior, você é muito inteligente, né? Então a gente vai influenciando, né? E às vezes a pessoa tem uma decisão e a gente fica ali, né, a parentela toda ali, pressionando, né, a pessoa para fazer uma escolha, né? E muitos escolhem assim como Timóteo escolheu. Timóteo era de família rica, certamente, né? O que fala na Bíblia, ele era de família rica. Então, o pai dele, os pais, né, queria que ele se formasse, tivesse um curso superior para tomar conta, né, dos negócios da família, né? Mas ele tomou uma direção diferente. O que ele fez? Ele escolheu fazer o quê? Ser missionário de Paulo. Talvez isso contrariasse a muitas pessoas, porque ao ser missionário, ele não iria ter uma carreira bem-sucedida em dinheiro, né, financeiramente. Ele iria passar por problemas, dificuldades, né, muita negatividade sobre ele, sobre as coisas que ele fazia, mas ele foi o que ele escolheu e foi bom. Às vezes nossos filhos escolhem, eu vou ser um capelão, né, por exemplo, eu vou ser um pastor, mas um pastor teólogo, né? E às vezes foge muito do que a gente imagina, né? Mas essas escolhas são escolhas maravilhosas, né? Porque a pessoa vai fazer carreira com Cristo, né? Então ela está se preocupando mais com a área espiritual do que com a área material. Mas, irmã, todo mundo agora vai ter que ser teólogo, todo mundo vai ter que ser pastor? Não! Mas aqueles que têm vocação, que se firme na sua vocação. E aqueles que não têm vocação, que têm vocação para outra, né? Meus amores, eu tive que dar uma paradinha aqui, que estavam buzinando ali, eu pensei que era o rapaz que veio buscar minha cachorrinha para tomar banho, mas não era não, era alarme falso. Então, como eu estava dizendo a vocês, né? Então, você que tem vocação para ser médico, advogado ou qualquer outra, né? Firme-se, mas não se esqueça da sua vida espiritual, né? Vá à igreja, congregue, né? Pegue cargos na igreja, esforce-se para ser consagrado, né? E fazer a vontade de Deus também, né? Independente se a sua profissão tem a ver ou não. Eu, por exemplo, a minha profissão é vigilante patrimonial, né? Então, eu sempre quis ser policial, mas como não deu, então eu fiz esse semelhança, né? Uma polícia particular. Essa é a minha formação, né? E na igreja eu sou missionária, eu sou líder de jovens, eu organizo a mesa de Santa Ceia, eu decoro a igreja para as festividades. Então, assim, eu trabalho muito, né, na igreja e sou muito feliz com cada coisa que eu faço, né? Eu tento dar o meu melhor. Então, você também faça, quando fizer, faça o seu melhor em tudo. Vamos continuar aqui. Deixa
Deixa eu ver de onde eu parei aqui. Ó, né, os parentes, os colegas, os professores bem intencionados vão querer te aconselhar. Que acreditam que a educação superior é uma carreira lucrativa. Uma carreira lucrativa são segredos para o verdadeiro sucesso e felicidade. Tem gente que acha que o sucesso e a felicidade está em bens materiais. E eu digo a vocês, não é não. Porque eu não tinha nem onde repousar a cabeça, né? Assim como, se eu não me engano, Isaías disse sobre Jesus, né? Ele não tinha nem lugar onde repousar a cabeça. Eu também não tive. Perdi a minha mãe com 7 anos, meu pai com 18, vivi pelo mundo, jogada de um canto para o outro, até que me casei. Quando me casei não tinha nada, meu esposo também não tinha nada, e nós fomos crescendo juntos. Graças a Deus, hoje nós temos essa casa. Desde criança eu sonhava com piscina, né? Eu já desenhava minha casinha com piscina, e Deus me abençoou, e eu tive o prazer, né, de desenhar a minha casa, construí-la para mim, né? Eu não comprei uma casa que já foi de alguém, ela foi construída para mim, eu escolhi cada detalhe, piso, cor, tudo, né? Então, tudo segundo o meu sonho, Deus realizou, né? Então, assim, Deus, ele realiza sonhos. Mas eu digo a você que tudo isso é bom, mas nada se compara quando eu faço os arranjos da Santa Ceia, por mais simples que seja, e as pessoas gostam, né? As pessoas ficam felizes, né? E ver. Então, trabalhar para o Senhor é a minha maior felicidade. Amém? Continuando aqui, quando familiares que não concordam com as escolhas que você faz, a prova pode ser ainda mais difícil. Pode ser que Timóteo tinha enfrentado esse tipo de oposição. De acordo com uma obra de referência, é possível que a família de Timóteo pertencesse à classe rica e culta. A expectativa de seu pai provavelmente era que ele obtivesse uma educação superior e desse continuidade aos negócios da família. Imagine a reação dele ao descobrir que Timóteo preferia ser missionário com Paulo. Apesar de todos os perigos e da insegurança financeira envolvidos neste trabalho. Então, Timóteo, ele não estava preocupado com a área financeira, né? E também não estava preocupado com os perigos que poderia acarretar, né, ser missionário com Paulo. Mas ele escolheu a melhor parte. Imagino que os pais ficaram frustrados, né? Porque Timóteo estava sendo preparado, né, para fazer a boa obra do Senhor. E é complicado, né, essa questão. Mas vamos ver aqui a base da Bíblia, né? Tudo que nós lemos. Hoje, gente, eu tô aqui correndo rapidinho. Acordei um pouco tarde, tenho que fazer almoço e já tá quase chegando às 10 horas. Meu Deus! Por isso que eu tô andando mais rapidinho aqui, mas eu não podia de deixar, né, essa mensagem muito importante para nós. Então, vamos ver aqui. 1 Timóteo 6, o 12, diz o seguinte: milita a boa milícia da fé e toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, olha que importância.
Então, Timóteo, ele está nos dizendo, olha, milícia, a boa milícia da fé, né? Para que você tome a vida eterna. Então, não vamos buscar só bens materiais, porque aqui é passageiro. Nós duramos pouco tempo, 80, 90, com muito privilégio, vamos dizer assim. A gente chega até 120 anos, mas é muito pouco visto pela a eternidade, né? A eternidade é muito longa, então nós temos que buscar ter a nossa vida eterna, né? Por quê? Porque nós fomos chamados, né? Quando nós fizemos a confissão diante de muitas testemunhas, quando eu confessei que Jesus era meu único e suficiente Salvador, né? Então eu confessei diante das pessoas isso. Então, através disso, eu preciso militar as minhas militâncias, né? As minhas guerras, os meus trabalhos, né? A palavra aqui é as lutas, né? Que vão ser travadas, que elas sejam utilizando a excelência da fé, com muita fé, confiando, né? Assim como foi lido a promessa de hoje, que Deus, ele ajuda aqueles que nele confiam, né? Então vamos confiar em Deus e fazer um bom trabalho. Se você é obreiro, seja um bom obreiro. Se você é diácono, seja um diácono com perfeição. Se é missionário, evangelista, presbítero, pastor, ou as mulheres também, diaconisa, missionária, evangelista, né? Então, que Deus venha te usar com excelência e você se permita ser usado com excelência. Nós vamos ver aqui Romanos 12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Então, nós precisamos, né, estar alegres, né, nos alegrar na esperança de que Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é mesmo? E também nós temos que ser paciente na tribulação. Gente, é fácil? Não, não é fácil não. Eu estou passando por uma tribulação seríssima. A mais difícil que eu já passei em toda a minha vida. E olha que eu já passei muita coisa difícil. Essa está sendo a mais difícil, né? Mas eu estou confiante, eu estou paciente. Eu sei que Deus vai me dar vitória. É questão de tempo. Então eu digo a você, tenha paciência na tribulação, porque vencerá. Nada dura para sempre, exceto Deus, as palavras de Deus, né? Tudo que envolve a Deus dura para sempre. Mas o que é terreno aqui, nada dura para sempre, tá bom? E também temos que perseverar em oração. Nós temos que ficar felizes, pacientes, mas orar. Orar o máximo possível. Para quê? Para que a gente esteja sempre na presença de Deus, fortalecidos na presença de Deus, no tempo da angústia, no tempo da aflição. Vamos ver aqui também 2 Timóteo 2,15, que vai dizer o seguinte. Não, deixa-me ver aqui. Acho que eu estou errando aqui. Oh, meu Deus. É 3,12. 2 Timóteo 3,12. Diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Meus irmãos, isso aqui é uma palavra muito importante. Sabe por quê? Quando a minha irmã, ela aceitou Jesus, né, como seu único suficiente Salvador, o esposo e toda a família dela, eu falei para ela, fica firme porque as perseguições virão. Aí ela disse, não vai acontecer nada. Em nome de Jesus, não vai acontecer nada.
Falei, tá bom, Deus abençoe que não aconteça nada, mas fique em alerta. Por quê? Porque quando você declara publicamente que você é um servo de Deus e que sua vida ali vai ser mudada, aparece para Satanás uma luz, né? Uma luz clara que é você. E ele fala, eu não posso perder. Isso era uma escuridão e agora está virando luz, eu não posso perder. Então ele começa a trazer coisas difíceis para a sua vida. Eu fiz um compromisso com Deus há muito tempo atrás. Falei, Senhor, se o Senhor me der a minha casa, eu orava muito, pedia muito a Deus uma casa. Se o Senhor me der uma casa, quando eu tiver minha casa, eu não vou trabalhar mais fora e vou trabalhar na obra. Vou buscar servir o Senhor com excelência. Muito bem, meus amores. Rapidamente consegui a minha casa. Mudei para minha casa no dia 6 de julho. Nunca esqueci disso, porque marcou demais. No dia 12 de setembro, eu adoeci. E de lá até agora é remédio em cima de remédio, terapia, médico, exames, né? Então, o inimigo, quando ele viu que eu ia me dedicar 100% a Deus, ele me atacou ferazmente, que até hoje eu sofro. Gente, eu tomo 8 remédios de manhã e 8 remédios à noite, todos os dias. Então, o inimigo, quando ele vê que você está saindo da dependência dele, ele vai querer te confrontar. Ele não vai deixar você sair do pecado tão facilmente, né? É onde a gente fala que o pecado é doce, mas quando desce a garganta é amargo. Sabe quando o pecado desce a garganta? Quando você publica, né? Quando você diz publicamente que você é de Jesus. Aí começa a amargar a garganta, por quê? Porque o inimigo começa a querer te impedir, né? E sobre a minha irmã as lutas vieram e ela entendeu, né? Eu falei, irmã, não foi por maldade que eu te falei isso. É porque aconteceu comigo e acontece com todas as pessoas que se dedicam a Deus, independente de religião. Se você está ali fazendo a vontade de Deus, você corre o risco, né, gravíssimo do inimigo querer te ferir. Mas Deus tem uma palavra para você a respeito disso. O próprio Deus falando para nós. Olha o que ele vai dizer. Essa palavra é para finalizar. Provérbios 27, 11. Deus diz bem assim, ó. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me despreza. Então, o próprio Deus fala, olha, meu filho, seja sábio, né? Ele vai falar, seja sábio, filho meu. Então, Deus, ele nos considera filhos dele. Olha que honra ser filho de Deus, né? Deus olhar para nós e dizer que é o nosso pai e dizer, né? Nos dar esse conselho, seja sábio, para que eu tenha o que responder àquele que me despreza. Assim como Satanás foi falar a Deus a respeito de Jó, ele também vai a Deus falar a nosso respeito, né? E então, o que vai acontecer? Deus, ele olha, meu Deus, deu branco aqui. Ao mesmo jeito, né, que Satanás vai falar com Deus a respeito de mim, de você, Deus tem que ter algo bom a falar a nosso respeito. Olha, a missionária Aparecida, minha filha, minha serva, ela é obediente, né? Se você quiser prová-la, pode, mas eu sei que ela vai passar a aprovação. Agora já imagina se ele chegar lá e falar, ela tem vícios, ela assiste pornografia, ela
bebe, fuma, se droga, briga com o marido, se prostitui, o que Deus vai poder falar? Ela não é sua serva, mas ela comete esses todos os pecados. À vista do povo ela é santa, mas nas escondidas ela faz todo tipo de atrocidade. E o que Deus vai poder me defender, poder falar de mim? Então precisamos ser sábios, precisamos alegrar o coração de Deus, né? Para que quando Satanás for falar a nosso respeito a Deus, ele ter o que responder à nossa defesa. Não é mesmo? Gente, palavra de hoje, ó, muito legal, né? Me enriqueceu muito. Espero que também tenha te enriquecido. Vou ficando por aqui porque eu já tô atrasada para o almoço. Oi, Jesus! Mas tá bom. Então, meus amores, peço que continue me ajudando, curtindo, compartilhando, comentando, se inscrevendo, deixando pedido de oração, que nós vamos evangelizar junto e que essa alegria que o Espírito Santo de Deus está me dando, que ela possa refletir em você, que você também tenha um dia de paz, de alegria, de felicidade, em nome de Jesus, tá bem? Um abraço assim enorme, um beijo muito grande no teu coração e até o próximo vídeo.